Boa noite, tudo bem? Diego aqui, uma honra estar com vocês nessa noite. Esse podcast mais especial no mês da mulher, mês de março, amanhã dia 8, Dia Internacional das Mulheres. É muito bom estar com vocês, é mais do que uma missão fazer uma homenagem nessa noite de hoje. Afinal, 95% da nossa base é composta por mulheres profissionais, são mães, cumprem o seu papel com o marido, vão às suas igrejas, mas também são empreendedoras. São mulheres que têm essa capacidade de ajudar pessoas e não abrir mão de realizar sonhos. Então aqui hoje nós estamos com uma convidada especial que eu já vou apresentar para vocês, a doutora Jaqueline, para trazer algo diferente, algo que a gente não está acostumado. Sempre que a gente abre uma câmera aqui, a gente vai falar de folículo piloso, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de vendas, mas é uma oportunidade de homenagear vocês e ao mesmo tempo trazer um tema diferente. Porque justamente ela tem uma área de atuação que eu gosto bastante, a doutora Jaqueline, que é trabalhar com mulheres. Ela que é escritora de 2 livros, até anotei aqui, O Homem que Há em Mim e Nada Supera uma Mulher que Se Ama. Hoje ela tem um trabalho incrível, onde ela faz um acompanhamento com mulheres que não quer deixar de ser feminina, não quer deixar de ser meiga, mas ao mesmo tempo quer fazer dinheiro, quer gerar transformação, quer ser uma mulher empoderada, mantendo esse equilíbrio que é tão saudável. Então, muito obrigado por estar prestigiando a gente aqui. Vocês sabem que nós não fizemos o evento amanhã, que é no dia certo, porque eu tenho certeza que o maridão vai te chamar para jantar, você vai fazer alguma coisa especial para comemorar esse dia que é tão importante. Então, a gente traz para o dia 7 para que amanhã nada impeça a sua agenda e você tenha tranquilidade para comemorar como você merece. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Jaqueline Aguiar, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom demais. Jaqueline, eu apresentei você pro nosso público, né, pro nosso time aqui de dermoterapeutas capilares, mas fala um pouquinho da sua história. Quem que é a Jaqueline? Tudo bem a todas que estão nos assistindo. Meu nome é Jaqueline Aguiar, eu sou psicóloga, mentora de mulheres. Faço um trabalho aí há 6 anos já em atendimentos de grupos individuais com mulheres. Como o Dr. Diego falou, né, eu escrevi 2 livros, Nada Supera uma Mulher que Se Ama e O Homem em Mim, onde eu abordo sobre mentalidade, sobre masculino e feminino e o papel da mulher, né, na sociedade. Tenho falado muito para as mulheres guerreiras, né, que temos muitas hoje aqui nos assistindo. E essa é a minha trajetória, desenvolvi um movimento chamado Eu Sou Amor da Minha Vida, né, levando as mulheres, né, essa postura de se amar, de se gostar. E é isso, vou estar aqui hoje um pouquinho com vocês. Já aqui uma curiosidade sobre você, que assim como todo o nosso público aqui, você já foi do mundo da beleza, né? Você já trabalhou em salão de beleza, então mais do que ninguém você conhece a realidade de cada mulher que está assistindo a gente aqui hoje. Sim, dos meus 13 aos 22 anos, 23 eu trabalhei em salão. Em salão de beleza. Você fazia o quê, Jaque? Eu fazia unha, mas também aprendi a fazer cabelo, penteado, de tudo um pouquinho ali fui aprendendo. Então vocês podem ficar tranquilas que se tiver alguma vítima aqui que falar, não, porque o meu caso é diferente, logo a Jaqueline vai falar, não, o seu caso não é diferente. Por mais que você ache que sim, o seu caso é o que acontece com 99, das mulheres no Brasil. Gente, antes de começar, vocês estão preparados aí, né? Antes de começar, eu gostaria, Jaque, de fazer uma surpresa. Eu queria fazer essa surpresa para nossa comunidade, mas você que vai representar cada mulher que está aqui hoje. Porque se existe uma coisa, e eu sou pai de menina, né? Sou pai da Laura. E, por exemplo, quando eu saio para passear com a Laura em parque, e aqui em Goiânia, né, a gente tem muitos parques, né? A gente mora até, inclusive, perto do Parque Flamboyant, não tem uma vez que a Laura passa perto de uma flor que ela não vai lá cheirar, que ela não vai lá tocar, que ela não vai dar uma olhadinha nessa flor. Então eu sei como a flor movimenta uma mulher. Então, em nome da Alon, eu gostaria de te presentear com esse buquê de flores, mas que todas as mulheres que estão aqui hoje se sintam representadas. Eu gostaria muito,
poder entregar um buquê de flor para cada uma de vocês. Mas como a gente está falando do Brasil, um país gigante, um país continental, então vejam na Jaqueline a representação do carinho que a gente tem em relação a vocês e é seu presente, Jaque. Muito obrigada. Que lindas, adorei. Gente, tem alguma coisa aí pra gente colocar ele aqui na mesa? Porque eu sou um romântico, Jaque. E aí, eu queria ficar segurando ela assim, eu fiquei tão emocionada. Então fica um pouquinho. Eu sou um romântico e eu sei que sempre que você dá flores pra mulher, a primeira coisa que ela faz é colocar uma aguinha gelada. Com açúcar, às vezes, porque acha que vai durar mais. Aí ela coloca uma aguinha gelada pra Rosa não morrer. Mas fica com ela um pouquinho. Vou ficar um pouquinho aqui, gente. Olha, vocês estão representadas, viu? Tá linda. Parabéns, Gê. Obrigado. Ele é o romântico. Eu acho que eu sou um dos últimos românticos, viu, Doni? Jaque, vamos lá? Vamos falar com o nosso time? Vamos. Jaque, vamos só contextualizar. Eu acho muito legal quando a gente olha para uma empresa e 95% da base são mulheres. Isso mostra que o mercado feminino está cada dia maior, que as mulheres estão dominando. E eu e o Wesley, quando a gente tem a oportunidade, a gente gosta de... Vamos guardar aqui para você ficar mais confortável? Muito obrigada. De nada. E eu e o Wesley, e o nosso outro sócio, Pedro Abrão Neto, sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente gosta de frequentar bons restaurantes. Porque ali é um ambiente onde você vai elevar o nível de energia, você vai ver outras pessoas, você vai pegar em talheres diferentes, você vai beber bebidas diferentes. Então a gente gosta de frequentar bons restaurantes quando a gente pode. E nunca que nós saímos para ir almoçar no restaurante aqui em Goiânia que não tivesse mais mulheres do que homens. Então, às vezes, estava ali num restaurante grande, só eu, o Wesley e o Pedro, na maioria das vezes, e assim, rodas com 8, 10, 12 amigas, conversando, comendo, falando de negócio. Então, essa parece que é a tendência dessa geração atual, né? As mulheres tomarem conta tanto do mercado como dos ambientes. Sim, com certeza. As mulheres têm dominado o mundo mesmo, né? Principalmente no empreendedorismo. As mulheres têm cada dia mais procurado se empenhar, né? Abrindo negócios, empresas, empreendendo, estudando novos cursos, né? Nos cursos também, eu que sou da área de desenvolvimento de pessoas, nas palestras, imersões, né? A maior parte do número de participantes são as mulheres. As mulheres procuram sempre mais o desenvolvimento pessoal, as mulheres procuram mais a terapia, as mulheres procuram mais ao médico. Todas as formas de desenvolvimento, as mulheres têm procurado em todas as áreas da vida se desenvolver um pouquinho mais que o homem. Isso é muito legal. E isso é muito bom porque a mulher ela tem essa capacidade de sonhar e justamente por ter essa energia feminina, ela consegue produzir. Só que assim, às vezes a gente depara, Jaque, até olhando para o nosso público mesmo, que às vezes as mulheres sonham muito, elas têm muitas vontades, elas têm muitos desejos, elas imaginam, elas projetam. E aí, a hora de colocar a mão na massa, vem o tal do medo, né? Sim. Medo de não conseguir fazer, medo de não conseguir realizar, medo de ser julgado, medo de não dar certo. Com a sua experiência como psicóloga e que atende tantas as mulheres, qual que é o medo mais comum que a mulher enfrenta hoje e de onde que nasce esse medo? O medo, na verdade, nasce ali desde toda a experiência que essa mulher tem desde a infância, né? Das coisas que ela viu, das coisas que ela ouviu ali no ambiente dela, das pessoas mais próximas, e depois nos outros ambientes, na escola, né? Em outros lugares onde ela foi trabalho, que ela foi se desenvolver. O maior medo que eu percebo hoje das mulheres que eu acompanho é o medo de estar sozinha na jornada, né? Então, elas têm um senso de incapacidade ali também, é um dos medos delas de não dar conta, né? Elas, às vezes, querem fazer, são mulheres super capazes. Conheço e atendo várias mulheres que têm, assim, vários cursos, tem uma capacidade muito grande naquilo que faz, mas fica com medo de dar o próximo passo, porque tem um sentimento, que é uma crença, né, de incapacidade, de que eu não consigo. E você olha, a mulher tem tudo para fazer tudo dar certo e ela não acredita nela, porque em algum momento da história dela, aquilo foi projetado na mente dela, de que ela não ia conseguir. Perfeito.
É o que a gente chama de crença, Jaque, que a gente hoje ouve muitas pessoas falando de crença, né? Justamente por conta da infância, que a gente está ali com os nossos pais, e aí a gente ouve ali, olha, meu filho, não faz isso que está errado, mas fala de uma maneira que está gritando, ou às vezes algumas crenças em relação a dinheiro, porque aqui, como eu e como você também, praticamente todo mundo vem de uma família muito pobre. Sim. Então a gente ouviu muito isso na infância. Olha, dinheiro não dá em árvore. Ó, meu filho, dinheiro é difícil. Deus me livre de ser rico. Ser rico é um perigo, porque você pode ser assaltado, você pode ser sequestrado. Então todas essas coisas que a gente foi ouvindo em relação a dinheiro, em relação à nossa capacidade, faz com que hoje essas pessoas tenham um bloqueio e não consigam progredir. É isso? Sim, eu chamo isso da síndrome da moça pobre. Ah, é? É como é uma forma da pessoa compreender de onde começam esses bloqueios e essas crenças que são limitantes. Sim. Né? O que é uma crença? Uma crença é como eu aprendo a enxergar algo. Eu aprendi, tive experiências, ouvi falar sobre algo e aquilo gerou aqui, né, uma caixinha na minha cabeça e essa caixinha falou assim, essa xícara, esse copo aqui é para tomar água. Eu vi alguém fazendo, eu vi várias vezes isso acontecendo e eu acredito que isso aqui é para beber água. Mesmo que isso aqui possa ter um suco, um refrigerante, mas eu aprendi. Então, eu criei uma ideia sobre isso, que é uma percepção sobre esse copo. E dessa percepção, eu tenho um comportamento, que é sempre tomar água nesse copo, por mais que eu possa colocar outras bebidas. E isso vai sempre fazer eu ter uma avaliação. Toda vez que eu ver um copo desse, eu vou imaginar que é para colocar água. Então, a crença ela vai sendo sempre formada assim, uma percepção que eu tenho de algo que leva a um comportamento e sempre vai fazer eu fazer uma avaliação, né, de algo. Quando eu olhava, bater o olho e falar assim, aqui, sei que aquilo é uma rosa, sei que isso é um copo. Então, a crença errada faz a gente perder muitas oportunidades, né? Sim, porque você vai ter uma percepção errada, um comportamento errado e uma avaliação errada da mesma coisa. Wesley, me fez até lembrar uma história. Tinha uma vez já que tinha dois pescadores, né? Dois pescadores. E aí um tava olhando o outro. E aí esse primeiro pescador pegou um peixe gigante. Peixe gigante, enorme. E aí o que ele fez? Jogou de volta na água. Depois, minutos depois, ele pegou um peixe ainda maior e jogou de novo na água. Pela terceira vez, ele conseguiu pegar o maior peixe daquele lago e jogou de novo na água. E isso tinha um senhor observando ele. Em seguida, ele pega um peixe pequeno, pega o segundo peixe pequeno e pega o terceiro peixe pequeno e fica com os três peixes pequenos e manda embora os grandes. O pescador que estava do lado falou assim, não aguento, eu tenho que ir lá perguntar da onde que esse cara tirou isso. Ele falou, deixa eu te falar, eu vi aqui que você pegou 3 peixes grandes e você soltou os 3, por que você pegou o pequeno? Ele falou, não, porque a frigideira que tem lá em casa é pequena. Então, vocês conseguem perceber a analogia? Que não é a realidade? A pessoa ancora naquela possibilidade e grandes outras oportunidades passam e ela nem vê essa oportunidade passar e quem está do lado fica louco. É isso, Jaque? Sim. Ou seja, usando a sua analogia, né? Ela só tinha a única percepção que ela tinha da realidade era da panela daquele tamanho. Então, na cabeça dela, eu só posso colocar na panela algo que caiba. Ela não tem uma percepção que ela pode cortar o peixe ou que ela pode ter uma panela maior. Por isso que ela é limitada, né? Dentro da visão, daquilo que ela viu até naquele momento na vida dela. Eu gostei muito dessa síndrome da moça pobre. Da moça pobre. Você consegue falar um pouco mais sobre nós? Inclusive, a sua história é muito linda. Se você pudesse compartilhar um pouquinho e contextualizar, eu tenho certeza que elas iriam entender muito bem o que a gente está falando aqui. Sim. O que eu falo que é a síndrome da moça pobre, no caso, é o seguinte. A síndrome da moça pobre é quando essa mulher, justamente por ter medo, por ter crenças limitantes, ela se comporta, né, que é o que eu falo, que é com alguns trejeitos de pobreza. Sim. Né, e não de nobreza. Eu, por exemplo, eu era totalmente a síndrome da moça pobre. Eu cresci numa casa onde a minha mãe, né, contava literalmente as moedinhas. Me dá um exemplo, Jaque. Me dá um exemplo da moça pobre atuando. Tá, vou te falar. Um exemplo, chega em algum lugar
e pensa assim, nossa, vergonha de entrar naquele lugar. Aquele lugar não é pra mim, eu não tenho nem roupa pra ir nesse ambiente. Eu pensava muito assim, né? Tinha vergonha de entrar em alguns restaurantes achando que era muito caro, né? Achava que tinha vergonha de me relacionar até, né, profissionalmente com as pessoas, medo de não saber falar, de não saber pegar num talher. Esse tipo de coisa que uma pessoa que tem essa síndrome vai se comportar assim. Porque ela se sente e pensa como pobre, ou seja, ela aprendeu ali, né? Como eu estava falando, a minha mãe, eu cresci vendo ela contar as moedinhas. Cresci ouvindo minha mãe falar que eu não podia ter acesso a algumas coisas. Não pode no passeio da escola, não tem dinheiro, né? Já morei em casa onde a gente não tinha o banheiro dentro de casa. Sim. Tinha que usar o banheiro na casa de outra pessoa. Então, você vai tendo uma percepção da vida, e quando você chega, como você falou do peixe, né, em algumas situações que te mostram um outro lado da moeda, você fica assim, isso é estranho pra mim, eu não sei me comportar, eu não sei lidar com isso, aí você age com a síndrome da moça pobre, que é tendo medo, que é tendo vergonha, se sentindo incapaz e achando que aquilo não é pra você. Exato. E é importante que a gente tenha em mente, né, Jaque, que essa crença que nos impede por diversas vezes de conquistar o que a gente quer realmente, a gente pode ultrapassar isso. Existem métodos, inclusive você é psicóloga, atende essas mulheres. Como que essa mulher que está aqui hoje, que ela se viu em você, que ela já passou por algo parecido, ela pode reverter essa crença, ela pode ressignificar alguma coisa ruim que ela passou para ela ir para outro nível de jogo? Tá. Acho que o primeiro passo é identificar que ela tem essa síndrome nesse momento. Porque eu sempre falo, a gente só consegue mudar algo quando a gente entende onde a gente está. Que ponto que você está na sua história? Né? Qual o ponto que eu estou hoje? Eu sou uma mulher que me comporto dessa forma? Como que eu me visto? Como que eu falo? Que ambientes eu ando? Foi assim que eu fui começando a entender que eu tinha essa síndrome. Né? E foi que eu fui... hoje eu descrevo para as mulheres. Então, quando você identifica, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho... Eu atendo muitas mulheres que elas falam assim, não, eu não tenho nenhum problema, minha vida tá maravilhosa. Porque... ela já contou várias historinhas para ela para permanecer naquele mesmo lugar. Ela fala, não, isso não é para mim, eu não gosto disso. Várias e várias mulheres que eu atendi, elas falam, não, eu não gosto disso. Ai, não vou em tal lugar porque não me sinto bem, isso não tem nada a ver comigo. E, na verdade, é só medo, é só estranhamento, é só porque ela não acha que ela é digna de receber, seja um companheiro, né, se relacionar com um homem melhor, seja ela ganhar mais dinheiro, seja ela se vestir melhor. Ela não acredita que isso é para ela. E ela dá várias desculpinhas para se permanecer no mesmo lugar e parecer que eu sou assim, é o meu jeito, e não é. Então, se a gente olha, o vitimismo, ele é uma barreira de defesa para que a pessoa continue defendendo aquelas crenças. Então, tudo que eu vejo, eu me faço de vítima, me coloco nessa posição, porque aí é mais fácil eu continuar sendo essa pessoa medíocre, essa pessoa que não tem resultado, essa pessoa que não realiza. Sim. É muito mais fácil você falar que você não tem dinheiro, que você dá uma desculpa, que seria o vitimismo, né, como você falou, eu dar uma desculpa para permanecer no mesmo lugar, do que eu encontrar realmente ali uma saída e falar, vou fazer o que é diferente. Porque quando eu dou uma desculpa, eu não tenho que fazer nenhum movimento além de inventar uma história para me convencer de eu estar aqui por esse motivo. Foi o que eu fiz anos atrás, né, na minha história. Quando eu olhei para algumas coisas, eu falei assim, eu não quero trabalhar, né, para as pessoas, eu quero empreender, Sim. Eu quero melhorar de vida, eu não quero viver o resto da vida nessa casa com essas dificuldades financeiras. Então, quando eu tinha 13 anos, eu vi uma placa num salão, falando que tinha uma oportunidade. Eu não sabia nem fazer uma unha direito, fazia a minha em casa, assim. E eu disse pra mulher assim, eu quero essa vaga. Eu menti pra ela a minha idade, falei que tinha 17, ia fazer 18, porque ela não ia me empregar. E ela ficou meio assim, convenci minha mãe a mentir, né, a deixar eu ir trabalhar. E eu disse, vou fazer dinheiro de alguma forma. E aí eu falei assim, vou aprender, eu vou olhar na internet, eu faço aqui a minha, eu chamo minhas amigas, eu vou fazer esse negócio. E foi isso que eu fiz mesmo. Eu fui aprender a fazer a unha. Eu lembro que na época eu sempre brinco que hoje a gente tem uma facilidade, né? Já Sim. pega o adesivozinho, cola aqui. Na minha época, não, eu tinha que aprender Artesanal. no pincel. E eu fazia, aprendi. E depois eu virei uma das manicures, assim, mais requisitadas do salão. Então, eu comecei, mesmo que de forma inconsciente, hoje eu tenho clareza, né, depois de estudar, me formar, o que aconteceu na minha mente, mas naquela época eu só tinha um sentimento dentro de mim de inconformismo.
Sim. Eu acho que é o primeiro sentimento que a pessoa tem que ter pra querer mudar a realidade dela. É não se conformar com aquilo. Pra mim, não tava bom a minha vida. Não tava bom eu pedir dinheiro pra minha mãe e ela não ter. Não tava bom eu querer sair com as minhas amigas pra comer um lanche e não ter. Não estava bom querer ir pra um passeio da escola e não poder ir. Não estava bom. Eu era inconformada com aquela situação. Eu falava, eu quero mudar isso daqui. E aí eu ia buscar sempre uma saída. E eu lembro que eu trabalhava, ganhava meu dinheiro. Nem você pensa numa felicidade que eu fazia com esse dinheiro que eu ganhava. Adorava. E dali nunca mais eu parei. Sempre inconformada, sempre buscando, né, coisas diferentes para eu fazer, para eu aprender. Aí eu sempre falo, tava no salão, eu não me conformava apenas em fazer unha. Tava ali alguém lavando o cabelo e eu, por que você lava? Por que esfrega desse jeito? Por que põe o shampoo 2 vezes? E ficava perguntando, eu acho assim, eu falava, eu sou chata? E todo mundo falou, não. Eu falei assim, que eu quero aprender, eu quero entender. Ficava olhando. Horas eu perguntava, as horas eu olhava e entendia por que fazer aquilo. Aí o salão tava cheio, eu não tinha agenda para fazer unha, chegava alguém para lavar o cabelo, para fazer uma escova. Eu já sabia. Deixa eu fazer. Deixa eu tentar. Então, assim, eu sempre fui buscando melhorias em todo lugar que eu andei, para sempre aprender coisas novas. Perfeito, que coisa linda. Gente, tá fazendo sentido o que a gente tá falando aqui agora? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra gente. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui pra nossa psicóloga, alguma coisa que você está enfrentando, ou algum posicionamento que você acredita que seja importante, traz aqui pra gente poder interagir. Jaque, então, esses medos, né, que a gente adquire pelas coisas que a gente vê, ouve e sente, se transformam em crenças e são as crenças que determinam a vida que a gente vive. Sim. E o que a gente mais vê no mundo são pessoas que acham que é normal não ter dinheiro, que acha que é normal ter um casamento de merda, que acha que é normal não ter dinheiro no banco, que acha que é normal não ter cliente. E, na verdade, por mais que seja corriqueiro, essa vida medíocre não é normal. Sim. Não é normal, nunca será normal, né? Na verdade, a gente nasceu para prosperar. Eu sempre falo uma coisa, qualquer pessoa, ela sabe o que é belo, e ela sabe e ela deseja as melhores coisas. Você pode colocar uma criança, um adolescente, um idoso. A gente nasce com isso já. Frente a um... Você coloca aqui um exemplo, né? Você coloca aqui um prato com uma comida bem bonita e põe um prato com uma comida assim toda esquisita. Qualquer pessoa sem muita... sim, tem que pensar muito, só dela olhar, ela vai sempre instintivamente querer aquilo que é o belo e querer aquilo que tá aparentemente, sabe, ali melhor. Então a gente já nasceu com isso. Só que o que a gente foi ouvindo e vendo foi distorcendo isso. Vamos usar a mesma analogia do prato de comida. Você era criança, você sempre fala assim, a criança, você que tem filha, vai saber. Você chega lá no lugar e ela já olha aquilo que ela quer, ela vai direto. Eu quero isso, sem muito pensar. Aí o pai fala, não pode, não tem dinheiro. Eu ouvi isso milhões de vezes. Não pode, não tem dinheiro. Aí você vai criando uma crença de que você não pode querer aquilo que você deseja, mas aquilo que é o que dá para fazer. E aí você cresce e vai para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para os seus negócios também da mesma forma. Achando que não é o que eu desejo. Às vezes você deseja ganhar 20, 30, 50 mil por mês. É o seu desejo. Só que a sua cabeça vai dizer o quê? Você não pode. É difícil. Você não vai conseguir, não é tão simples assim. E aí você sempre vai olhar o que eu posso. Aí você olha para o que tem, você olha para o que está entrando e você esquece daquilo que você deseja. A nossa alma sempre, ela vai querer o melhor. Só que a nossa mente enganosa das coisas que a gente ouviu, as mentiras que a gente ouviu, só que uma mentira contada várias vezes se torna uma meia verdade. Então, mentiram pra gente, né? Várias vezes e a gente acredita nessas mentiras. Lembrando que, para você que ficar até o final com a gente, nós temos um presente para vocês. Logo, logo vocês vão saber o que é. Jaque, então, falando de crença limitante, que é o que rege a nossa vida, que são as questões inconscientes, 97% das coisas que a gente faz são inconscientes, né? Pouquíssimas são pela consciência. Então, se eu olho para minha conta bancária hoje e eu tenho exatamente R$5, R$7, é aquilo ali que as minhas crenças refletem. Tô certo ou tô errado? Você vai olhar para sua conta com R$7, algo dentro de você vai dizer assim, eu quero mais. Aí a sua mente, né, viciada, vai dizer assim, mas eu não posso, porque eu tô olhando para a circunstância. A circunstância tá lá, o número, R$7. Mas tem algo de você que fala assim, eu não queria ter R$7 aqui. Eu queria ter mais. Só que a sua mente vai sempre olhar para as circunstâncias, é o que a gente às vezes aprende. Porque a crença ela é aprendida através daquilo que a gente ouve e vê bastante.
Então a gente começa a acreditar naquilo que a gente está vendo e ouvindo várias e várias vezes. Exato, eu até li, se eu estiver errado, você me corrige. Só existem duas formas de você quebrar uma crença, que é um alto impacto emocional. Por exemplo, nenhuma pessoa que passa por uma experiência pós-morte, ela volta igual. Porque é um impacto emocional tão forte, mas tão forte, que ela é obrigada a ter um novo estilo de vida. E a repetição. Então, sempre que você repete algo várias vezes, uma crença que existe, você consegue substituir por uma melhor, tô certo? Sim. O impacto nem sempre precisa ser algo muito extraordinário. Às vezes, quando ela ouve algo que ela nunca tinha entendido de uma forma e aquilo entra por uma via diferente na cabeça dela, a gente fala que fecha uma gestalt. Ela Isso fala aí assim, é o tal do pegar o código? Exatamente. Então, assim, como dizer, pegou o código, a pessoa, opa, teve um impacto, aquilo que foi falado. Que é um insight. Isso, exatamente. Gerou ali uma nova sinapse na cabeça dessa pessoa, né? Gerou ali uma nova caixinha e ela diz, opa, um novo aprendizado entrou aqui, então teve um impacto. E aquilo, se entrar por uma forma emocional que tocar bastante aquela pessoa, fizer muito sentido para ela, vai fazer ela querer mudar aquilo também. Ótimo. Mas entra dentro do que você falou, que é a repetição. Ela pode fazer isso também de forma consciente, buscar autoconhecimento e entender. Olha, eu tenho isso daqui, eu sou limitada nisso, eu queria ser diferente. Como que eu faço? Então eu posso decidir ir na academia todos os dias, eu posso decidir tomar água todos os dias, eu posso decidir ser um vendedor melhor, ser um pai melhor, e a partir daí eu consigo reprogramar a minha mente. Sim, de forma consciente, que é você olhando e querendo fazer aquilo de forma intencional. Não esperando, que às vezes as pessoas esperam muito algo, muito emocional. Eu sentir, eu quero sentir. Não, eu quero ter consciência. É olhar e falar, isso não tá certo. Um exemplo, a mulher tá num relacionamento que não tá bom. Ela sabe, ela tem consciência de que esse relacionamento não tá funcionando. Mas ela tem que decidir. Eu não sei como sair desse relacionamento. Eu não sei como mudar isso daqui. Mas eu sei de forma consciência que não tá bom. Então eu vou procurar algo que me ajude a resolver esse problema. Perfeito. Jaque, alguém aqui teve algum insight já nessa noite ou não? Coloca pra gente. Então, deixa eu ver se eu entendo. O oposto da vítima, que é essa pessoa que fica caçando para cada solução 27 problemas. Então, a vítima é a mulher que ainda está na criança interior dela. Sim. Ou seja, ela ainda está esperando que as pessoas resolvam a sua vida, os seus problemas, ou que algo externo venha de fora para melhorar a vida financeira dela, melhorar o relacionamento dela, melhorar ela em algum aspecto. Ela está na vítima porque ela ainda se sente e se enxerga como uma criança. Que ela precisa do outro, da aprovação de alguém, né, do sim de alguém para ela poder ir. Quando essa mulher ela vai para a autorresponsabilidade, é quando ela não está na criança interior dela. Ela vai para uma autorresponsabilidade onde ela diz assim, hoje eu cresci, eu não sou mais uma criança que depende que meu pai e minha mãe me deu dinheiro ou não me dê, ou de uma situação, né, de fora. Hoje eu gero o meu recurso, hoje eu gero as circunstâncias da minha própria vida e eu assumo as responsabilidades que vêm com isso. Então, tudo que eu olho, eu vou saber que tem uma consequência, tem as coisas boas que eu vou colher daquilo e eu escolho aquilo que eu quero fazer, mesmo que as pessoas não me apoiem, mesmo que eu tenha medo, porque eu começo a decidir, eu sou responsável por aquilo que eu decido, tanto que vai vir de bom como as consequências. Perfeito. E eu acho interessante você falar isso aqui, Jaque, porque assim, às vezes a gente teve um casamento, né? A gente escolheu uma pessoa por uma incapacidade. Sim. E essa pessoa vem e faz muito mal pra gente. Sim. Essa pessoa não era a pessoa ideal, ela te magoa, ela te machuca, ela te bate, ela te ofende, ela te sofre uma pressão psicológica. Só que essa pessoa, ela é sim culpada por tudo isso que aconteceu. Mas pelo que você me disse, o responsável é justamente quem aceitou essa pessoa ou escolheu ter uma pessoa assim na vida. Então, ter essa clareza que existe o culpado por algumas coisas que acontecem, mas a responsabilidade sempre vai ser nossa. Depois que você cresceu, que você se tornou adulto, tem uma frase que se encaixa para qualquer coisa na vida, que é assim, o outro só faz comigo o que eu permito que ele faça. Então, por exemplo, eu já vivi uma relação abusiva. Eu permiti ser enganada, eu permiti voltar várias vezes sendo traída. Quando o meu cliente não quer pagar, ou diz um não, ou alguma coisa ruim acontece no meu negócio, eu permiti. Eu não soube dizer não.
Eu não soube me impor, eu não soube cobrar o valor pelo meu trabalho. Então, tudo sou eu que permito. O outro só faz comigo o que eu permito. E é onde você tem que olhar para uma situação ruim e falar, por que eu estou permitindo isso? Do que eu tenho medo? Por que eu não consigo cobrar mais? Por que eu não consigo me posicionar? Então, dentro disso, é que a pessoa ela vai começar a entender. Mas a vítima ela sempre vai olhar para fora, nunca para dentro. Ela sempre vai dizer, é o meu marido que não me apoia, ai, são os clientes que são ruins, é o mercado que não tá bom, é a política. Ela sempre vai olhar para fora. A culpa não é minha, a culpa é de alguém. Porque eu não quero me autorresponsabilizar, eu não quero fazer a minha parte para mudar isso. Então, é mais fácil eu dizer, eu tô aqui hoje, não atendi ninguém, porque não tem cliente. Tá difícil, ninguém quer gastar dinheiro com unha, enfim. Ao invés de eu ligar para um cliente, para eu marcar, ao invés de eu fazer um movimento para resolver aquilo. Isso eu acho ótimo. Quer saber um exemplo de autorresponsabilidade? Como que seria? Vou trazer aqui para vocês. Você que é mulher aí, imagina, você tá tranquila lá no seu salão, na sua clínica, no seu espaço, e aí a sua filha chega para você e fala assim, mãe, faz o seguinte, o meu tio comprou uma bicicleta muito legal para minha prima, me compra uma bicicleta como aquela? E aí você vai fazer assim, você vai falar assim, minha filha, você tá ficando louca? Você tá achando que dinheiro dá em árvore? Mamãe fica aqui até 10 horas da noite. Mamãe trabalha pra caramba. Dinheiro não é assim. Eu não consigo. Seu filho vai sair chorando de lá e vai ficar tranquilo. Você não mostrou autorresponsabilidade. Você sabe como que seria a autorresponsabilidade? Fala assim, minha filha, mamãe é péssima pra fazer dinheiro. Enquanto sua tia tá lá estudando, tá lá entregando, tá lá se desenvolvendo, passa domingo, sábado estudando, mamãe prefere ficar no celular, mamãe prefere ficar no TikTok, mamãe prefere não desenvolver, mamãe tá numa preguiça danada. Aí sim você teria a autorresponsabilidade. Aqui é um caso clássico de quando a gente assume pra gente a responsabilidade pelo que acontece ou quando a gente coloca em fatos externos o que nós mesmos deveriam fazer. É certa analogia ou não, Jaque? Adorei o exemplo, exatamente. Mas é mais fácil, né, bloquear o outro no mesmo bloqueio que você, repetir a mesma coisa, do que ser sincero, do que assumir. Você sabe por quê, Jaque? Assim, eu fico muito triste quando pessoas vêm falar de sorte, sabe? Quando as pessoas vêm falar, o Diego deu sorte, a Jaqueline deu sorte, o Wesley deu sorte. A sorte, ela nunca vai te encontrar deitado na sua cama 5 horas da tarde numa segunda-feira. Exatamente. A sorte, ela vai te encontrar trabalhando pra caramba, errando pra caramba, realizando pra caramba, tentando fazer coisas diferentes. E isso eu vejo como autorresponsabilidade. As pessoas que têm essa iniciativa de fazer, de colocar acontecer, e mesmo sabendo que vai errar, elas não desistem, elas continuam. Sim, perfeito. Exatamente isso. Eu gosto sempre de pensar que o pior de tudo, que eu sempre acho, é a pessoa que é vítima, é porque ela passa isso para as próximas gerações. Aí, eu lembro de uma palestra que tinha uma mãe, e eu falei sobre isso, né? Do filho querer o melhor, e às vezes a mãe dizer que não. E ela chorou, ela falou assim, nossa, eu entendi que eu fazia exatamente isso com o meu filho. O meu filho, eu sempre falo pra ele que não, ele quer o melhor, ele quer vestir a melhor roupa, ele quer... vestir a melhor roupa, ele quer, tipo, o tênis mais caro que tem. Eu falo, meu filho, como assim? Você quer um tênis de R$1.000? E ela disse que acabava a caça dele e nunca entendia. E naquele dia, na palestra, ela falou assim, eu entendi que eu estava errada, porque eu que tenho a mente limitada, o meu filho tá certo em querer o melhor. Porque eu tava explicando o seguinte, a mãe da gente ensinou o quê? Roupa de sair, roupa de ficar em casa. Quem aí tá ouvindo que tem o guarda-roupa ainda, que tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa? Posso dar um depoimento agora, que é ao vivo? Pode. Fui almoçar na minha mãe hoje. E aí a Laura tava lá com a minha mãe. E aí eu falei, Laura, veste uma roupa aí. Aí minha mãe tinha comprado umas roupas pra ela. E aí eu falei, filha, veste a roupa. Ela, não, papai, isso é roupa de sair. E aí eu fui explicar pra ela, filha, roupa é roupa, não existe roupa de sair, roupa de ficar em casa. Do mesmo jeito que você tem que ser bonita e linda na rua, você precisa ficar bonita e linda em casa. E isso serve, gente, inclusive para aquele lençol que você compra e só oferece para sua visita, aquele talher que você esconde lá e nunca come com ele, Sim. Aquele copo mais bonito que você não usa. Tudo isso é reflexo de pessoas que acreditam que não merecem ter o melhor dessa vida. Mas ela aprendeu, né? Porque, Sim. por exemplo, a mãe não tinha muito dinheiro.
Aí a mãe comprava o quê? Umas roupinhas mais baratinhas para o menino usar, cair, Surrar, sujar, né? surrar. E aquela roupa mais bonitinha é uma roupa onde você apresenta... Pra ir pra igreja, pra ir no você shopping. leva o seu filho, mas apresentava, né, ali para alguns outros ambientes. Então, você crescer... Olha como que é a crença. Você viu, ouviu e você só repetiu. Por que você nunca questionou? Por que eu tenho um guarda-roupa que tem uma parte de roupa de ficar em casa e roupa de sair? Aí você chega, sua mãe compra lá, ganhou de casamento, 30 anos, tá lá, né? As taças, as xícaras guardada. E quando você quer usar, a menina curiosa, quer pegar. Não. Isso é pra visita. Eu acho que essa é a pior frase de todas. Gente, quem faz isso aqui até hoje, não tenha vergonha não, coloca aqui pra gente. Só toma água no copo de extrato de tomate, aquele copão bonito, guarda lá. Exatamente. E aí, o dia que você tira ele, a visita ainda quebra esse copo ainda pra você largar de ser bobo. E aí, olha só, eu acho que o mais triste disso tudo é porque a crença foi instalada da seguinte forma: o melhor é para os outros, o melhor não é para mim. Sim. E aí eu vou para a vida, para os negócios, para os relacionamentos, pensando exatamente assim, que é a síndrome da moça pobre. Quando chega a melhor oportunidade para mim, eu falo, isso não é para mim. A minha colega aqui do meu lado que vai receber a promoção e eu não. Quando eu vejo a melhor oportunidade de eu fechar um negócio, eu fico com medo de não dar conta, porque a crença tá assim, não, o copo de requeijão que é pra mim, a pessoa tá me dando um copo bonito, a pessoa até treme assim, isso não é pra mim. Porque foi instalado na cabeça dela que o melhor é para os outros, é para as visitas, é pro próximo, não pra ela. Legal. A Giga colocou aqui, ó, que não dar o mais caro não significa que é o melhor. Concordo. Só que tem que ser, depois você reflete sobre isso, só que tem que ser uma decisão consciente. Você não quer dar porque não é o melhor ou porque não é o mais caro? Aí que tá a questão. Você tem dinheiro para dar e de maneira consciente decide que para sua criança é uma coisa ou outra é melhor, aí sim, aí tá ok. Mas se for só uma defesa, tá identificada uma crença limitante. Tô errado ou não, Jaque? Porque na maior parte dos casos não é por uma questão de qualidade, Sim. é por uma questão de valor mesmo. É uma defesa, né? A pessoa aprendeu, como eu tô falando, ela aprendeu lá atrás a escolher as coisas pelo preço e não pelo que ela queria. Quer ver uma coisa? Todo mundo faz também. Você vai, sempre quando você vai escolher o que você vai comer, eu sempre falo que você começa pelo lado, né, direito aqui, né, aqui, onde está o númerozinho. Você começa assim, 29, 30, 40. Aí depois você vê o preço, é que você vai ler o que realmente é aquele produto. Você aprendeu a escolher pela quantidade, pelo valor e não por aquilo que você quer fazer. E isso é o maior ponto de virada. Então, quando a pessoa ela olha uma situação dessa e o filho fala assim, eu quero um tênis de R$1.000, ela vai falar assim, tem um mais barato, mas qual é a lógica? Ela está escolhendo sempre pelo preço e não pela qualidade, não porque aquilo é bom. E isso vai desde um produto de cabelo que você compra, desde uma roupa, desde a comida que você escolhe. A mente está projetada para escolher pelo preço e não pela qualidade das coisas. E você falando de comida aí, esse negócio de escassez é tão forte, mas tão forte, e eu já convivei com isso. Você já viu pessoas que vão, às vezes, num rodízio de churrascaria, pizzaria, e acredita que tem que comer até dar prejuízo para a empresa? Sim. Isso é o que mais acontece. Porque a pessoa é tão escassa, mas tão escassa, que ela acredita que naquele dia ela tem que se alimentar para a vida toda. E isso demonstra que não é algo habitual para ela, não é algo corriqueiro. E são pessoas que têm dinheiro para voltar nessa churrascaria depois, são pessoas que podem ir na pizzaria depois, mas a crença é tão forte de escassez que ela acredita que naquele dia ela tem que dar prejuízo para o dono do estabelecimento. Achei ótimo falar da crença de escassez, porque a crença de escassez, o que está na mente da pessoa projetado? Vai faltar. Ela sempre olha para tudo pensando que vai faltar dinheiro, vai faltar oportunidade, vai faltar. Então, por isso que ela, quando ela vai num rodízio, ela come desesperadamente, porque na cabeça dela tá assim, vai acabar, eu nunca mais vou ter oportunidade disso aqui. Mesmo que tenha o dinheiro no banco, Sim. Ela saiba que ela vai trabalhar de novo, mas a mente está projetada para acreditar que vai faltar. Perfeito. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Compartilha aqui com a gente. Hoje não quero essas pessoas perto de mim. Vítimas leva você junto com elas pro negativo. Totalmente. Aqui a gente abre até um gancho, Jaqueline, pra gente falar, doutora Jaqueline, com todo perdão, pra gente falar que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, não adianta eu querer reprogramar uma crença que eu tenho, não adianta eu querer ter autorresponsabilidade, sair do papel da vítima, se eu continuo andando com pessoas que têm um comportamento que eu não desejo pra minha vida. Sim. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente isso.
Como, por exemplo, eu não tinha muito dinheiro na época, quando eu comecei a entender isso. Sim. Então, os meus maiores amigos e os meus maiores mentores eram os livros. Eu ia ler, né? Hoje a gente vai falar sobre um livro aqui. Sim. E a leitura foi isso. Eu entrava no meu quarto e, ao ler aquele livro, aquela pessoa me trazia outra percepção do mundo, de dinheiro, das coisas. Eu nunca tinha ouvido ninguém perto de mim falar. Então, o livro se tornou um amigo. Eu falava assim, opa, eu tô entrando em um mundo. Sim. Eu não tinha dinheiro para ir numa palestra, pagar uma imersão na época, mas o livro foi o primeiro, né, lugar onde eu acessei um novo mundo, uma nova mentalidade, uma nova ideia que eu nunca tinha ouvido antes. Porque ninguém à minha volta falava sobre aquilo. Legal. E aí eu li aquilo e falava assim, gente do céu, nunca tinha ouvido falar disso, mas faz sentido. Aí lia de novo, aí queria compartilhar com alguém. Aí Que você é um ia falar, insight. a pessoa falava assim, o que você tá falando? Não entendi. E aí eu ficava lendo e relendo, até depois, né, fazer os próximos passos, né? Que era, aí comecei a ir para palestras, andar em ambientes e conectar com outras pessoas que pensavam as mesmas coisas e começar a mudar mesmo ali a ambiência. Mas eu falo para todo mundo, quer aprender, leia. Hoje a gente tem toda a facilidade no YouTube de um livro, audiobook. A leitura, um novo conhecimento vai começar a mudar a sua mente e mostrar que tem vários universos e não só aquele onde você vive. Na sua casa, onde você cresceu, seus amigos de infância, né, que falam a mesma coisa. A sua mãe que fala que você tem que comprar uma casinha, morar do lado dela pro resto da vida, casar e ficar ali e pronto. Exato. E olhando para isso aqui, Jaqueline, o que acontece? Sou formado em Direito. E a gente que é formado em Direito, a gente sofre uma pressão extraordinária para ser funcionário público. Uhum. Se você vai numa roda de família, no almoço de domingo, a única coisa que as pessoas te perguntam é para qual concurso que você está estudando. E até hoje, às vezes, eu chego numa reunião de família, uma confraternização, tem parente meu que está perguntando se eu estou estudando para concurso. Uhum. Então, assim, as pessoas, elas desconectam da realidade. Totalmente. E é justamente por isso, gente, que sempre que eu lanço uma ideia ou eu imagino algo e a pessoa fala que não vai dar certo, eu não me importo. Eu creio apenas na minha intuição e na minha habilidade. Por quê? Porque quando uma pessoa fala que o que eu quero fazer não vai dar certo, ela está olhando com base na capacidade dela. É óbvio, ela olha para ela não sabe vender, ela não sabe conversar, ela não sabe empreender, ela não sabe liderar, é óbvio que a ideia que eu estou trazendo é impossível. Então, super normal, deixa ela na caminhada dela, o óbvio só é óbvio para uma mente preparada, mas isso não muda em mim a crença que eu sou capaz de fazer e vou continuar fazendo. E aí, já que a gente falando de livros aqui, eu acho o livro tão barato. É muito barato um livro, gente, porque pensem comigo, a pessoa ela pega uma experiência de vida, ela viveu ali 15, 20, 30 anos, ela sintetiza aquilo ali, tudo que ela errou, tudo que ela te acertou e te oferece por R$40, por R$60, por R$100, menos que uma pizza. Tudo que ela errou, você não precisa errar. E aí, quando a gente fala, né, da média das pessoas que a gente anda, você foi muito bem. Ok, eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Não tem ninguém bom para eu conviver. O autor daquele livro vai virar sua média. Sim. Porque na medida que você começa a fazer aquela leitura, aquele repertório começa a fazer parte dos seus insights, das suas ações, do que você acredita. E então, é o primeiro caminho, ao meu ver, é o livro para essa pessoa acessar um outro nível e aí fazer mais grana para ir em evento, network, etc. Sim. Só falando um pouquinho do que você falou do concurso, Sim. Eu passei a mesma coisa, né? O meu pai é funcionário público. Essa é de Brasília, né? Lá o pessoal vive, Sim. né, concurso. E o meu pai, ele é funcionário público. Então, o que o meu pai fez? A vida toda também, né? Formei, eu nunca quis fazer concurso. E meu pai ficava, tem que fazer. Aí eu fiz um cursinho, não me identifiquei. E o meu sonho, desde sempre, eu tinha 14 anos, eu pegava as coisas, eu queria vender. Eu pegava, assim, semijoia, pedia pra minha mãe comprar, revendia na escola pras Tava meninas. No sangue. Eu lembro que tinha um brinco, assim, que ele tinha uma pena, quem é mais antigo vai lembrar, que era só uma pena, assim, que as mulheres usavam. E eu pegava, comprava na feira e vendia pras meninas na escola. Eu tinha essa veia empreendedora, eu adorava isso. E é engraçado que a minha mãe nunca foi empreendedora, o meu pai também não, mas eu já tinha isso ardendo dentro de mim. E aí o meu pai... Tem que fazer concurso. Estabilidade. E aí, assim, quando as pessoas falam isso, elas não falam que elas querem o nosso mal.
Não. Mas é a percepção de mundo delas. Elas estão desejando... Eu acho isso muito legal. Elas desejam para nós o melhor que elas entendem que é o bom. Compra uma casinha, faça um concurso e vive isso aqui. Ela está desejando o melhor dela. Mas quando você cresce, que você pode escolher o que é melhor para você, você entende de outra forma. Aí eu lembro que a última conversa que eu tive com meu pai sobre concurso foi exatamente isso. Ele falou assim, minha filha, abri um concurso maravilhoso para psicóloga lá no TJ, você vai ganhar uns 24 mil por mês. E ele, assim, uma felicidade me falando aquilo. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, pai, 24 mil? Ele, minha filha, 24 mil. E eu disse assim, pai, 24 mil eu quero ganhar em um trabalho. Em 1 hora que eu fizer de trabalho, em um negócio por dia, não é por mês. Aí eu lembro que ele regalou o olho desse tamanho para mim e ele falou assim, entendi o seu pensamento, nunca mais te falo mais nada sobre isso. Eu falei assim, pai, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, naquele momento, eu acho que ele entendeu que o que para ele era muito, para mim era pouco já. Sim. Que a mente já era outra. Então, nunca mais ele falou de concurso depois desse dia. E eu acho bonito isso realmente, porque é uma defesa das pessoas que nos amam. Sim. E eu acho engraçado, Jaqueline, esse conceito de estabilidade, né? Sim. Porque estabilidade não existe. Até muitas vezes quando a gente vai dar treinamento aqui, aí eu vou conversar com o nosso time, eu gosto sempre de reforçar para eles que não existe estabilidade na Alan, não existe estabilidade no Diego, na capacidade do Wesley. A única estabilidade que existe é em mim mesmo. No que eu consigo entregar, no que eu consigo fazer, no que eu faço, no que eu gero de valor, a quantidade de pessoas que eu consigo ajudar. Então, quando a gente fala de estabilidade, gente, se até hoje você procura por estabilidade, a única forma de você ter ela é se melhorando. É dentro da sua capacidade, é dentro do que você consegue resolver. Qual o tamanho de problema que você resolve hoje? Se você hoje resolve o problema de 1000 pessoas, você vai ser uma pessoa rica. Se você é uma pessoa que resolve o problema de 1 milhão de pessoas, possivelmente você vai ser milionária. E se você resolve o problema de 1 bilhão de pessoas, você vai ser um bilionário. Então essa estabilidade que não existe, ela está justamente na sua capacidade de resolver problema. A Gilca até colocou aqui que o Bill Gates lê mais ou menos 10 livros por mês. Exatamente isso. Eu estava lendo uma matéria, Jaque, que a média dos CEOs brasileiros hoje, né, que é o diretor executivo de uma empresa, é de ler no mínimo 60 livros por ano. Muito bom. Vamos nessa? Jaque, vamos falar de ação, porque se as pessoas elas veem onde elas querem chegar, se tem muito claro para onde ela quer ir, se ela entendeu que ela tem que sair desse papel de vítima, é impossível realizar sem colocar a mão na massa. Dentro da nossa empresa aqui a gente tem uma política organizacional, a partir daí a gente tem os princípios e um dos nossos princípios é justamente o da mão na massa, que é essa capacidade da gente agir, da gente fazer e da gente realizar. Sem ação nada acontece, né, Jaque? Sim. Isso tem uma coisa que eu sou boa de ação, né? Tanto Sim. que eu sou a rainha da provocação, de provocar ações, né? E eu sempre falo, e eu sou prova disso, você começa com o que você tem, você dá um jeito quando você quer e você faz acontecer. Não tem desculpa. Eu sempre fui e sou assim, tudo na minha vida. E por isso que eu incentivo hoje as pessoas a realmente terem ação, né? E ação mesmo, né? Inclusive, assim, eu sou uma mulher de muita fé e uma das coisas que a gente mais fala é da oração. Eu sempre falo assim, gente, dentro da oração tem uma ação, né? Você pensa em algo, você pede uma sabedoria, mas você tem que fazer algo. Se você ficar sentada esperando que Deus vai fazer do jeito que Deus quiser, no tempo de Deus, não vai acontecer exatamente nada. Deus ele só age no limite daquilo que você realmente não consegue fazer, que aí realmente a vida vai te dar, né, sabedoria, pessoas vão te ajudar, mas tudo aquilo que for da sua capacidade de fazer, você tem que fazer. É falar conversas difíceis, é fazer um empréstimo no banco, é trabalhar mais, é aprender uma coisa que você não sabe, é vender de uma forma diferente. Tudo que você pode fazer, ninguém vai fazer por você e Deus não vai vir fazer também. Então, assim, eu sempre falo, você tem que fazer, tem que agir. Só que se você estiver preso em tudo que a gente falou, tiver medo de agir, pensar que você não vai conseguir, tiver preso em todas essas coisas que te falaram, medo do que os outros vão pensar de você, você não vai para ação, você fica paralisado. Exato. E é justamente isso. Quando a gente fala de Deus, a gente lembra de livre-arbítrio, né? Sim. E livre-arbítrio tem tudo a ver com essa autorresponsabilidade, que tudo que acontece na minha vida é porque eu agi ou deixei de agir, que é a omissão.
E começar com o que a gente tem é muito interessante, já, porque assim, a gente que está aqui há mais tempo no mercado, às vezes a gente vê profissionais que são fantásticas, com um potencial gigante. Parece que a minha Laurinha comentou aqui, ó. Laurinha, meu amor, um beijo. Feliz Dia da Mulher para você, Laurinha. Então, às vezes, as pessoas, elas... A Laurinha me tira até das estribeiras. Esqueci o que eu tava falando. É que o helps é isso aí. Bora? Livre-arbítrio. E aí... Começar por onde você tem. Começar com o que a gente tem. E aqui a gente se depara com muitas mulheres que a gente vê um potencial incrível e elas sempre deixam para o próximo estágio. E aqui vai ter uma dica, viu, gente? Se uma pessoa chegar em você e falar assim, você tem muito potencial, não ache que é um elogio. Isso aí é uma ofensa. Porque quem tem potencial é porque não está fazendo nada. Porque quem está na ação já não está no campo mais de ter potencial. É uma pessoa que tem resultado. Então, não acho que é um elogio. E às vezes essa profissional que está aqui, ela sempre deixa para o próximo estágio. Quando eu fizer uma especialização assim, eu vou ganhar dinheiro. Não, quando eu mudar para outra loja, eu vou ter dinheiro. Quando eu alugar um imóvel num lugar melhor, eu vou ganhar mais dinheiro. Quando eu comprar o aparelho X, eu vou ganhar o dinheiro. Nunca chama para autorresponsabilidade e não começa com o que tem, que é a chave. O Wesley gosta até de dizer que a gente começou com o que a gente tinha, né, Wesley? 30 mil reais e muita vontade de fazer uma disrupção no mercado. Então, começar com o que tem é a chave para o sucesso, né, Jaque? Sempre começar com o que você tem. Eu falo no meu livro uma frase seguinte: admire a história dos outros, mas ame a sua história. Amar a sua história é começar da onde você está, com o que você tem. Eu lembro que eu abri um salão na minha casa, na garagem de casa. Era assim, tinha um corredor que você passava para ir para casa e tinha um espaço assim, menor do que aqui, onde a gente está agora. E eu coloquei o melhor tapete, coloquei cheirinho, um quadro que tinha e falei, vou atender aqui. Esse é o meu começo. Não quer dizer que eu tenho que ficar ali. Hoje a gente vive num mundo, principalmente de internet, onde as mulheres elas ficam muito paralisadas. Eu falo isso todos os dias para as mulheres. Elas estão olhando sempre para a vida de outra mulher que passou, que começou com o que tinha e hoje chegou em outro patamar e ela já quer sair do zero e ir pro 1000. E aí ela fica com vergonha de começar com o que ela tem. Ela fica sempre querendo, né, mais uma coisa, igual você falou, mais um curso, mais alguma coisa para ela começar, sendo que ela tem que amar a história dela. Minha história é essa, eu vou começar aqui com o que eu tenho, só que aí é o que eu falei lá no início, é ficar inconformada. Eu não preciso parar aqui. Eu posso começar com isso daqui e vou crescendo e vou evoluindo e vou fazendo. Porque é no fazer, na ação, é quando eu vou fazer que eu vou ver onde está o erro, onde está o acerto, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, quais estratégias que eu tenho que buscar. Enquanto eu estou só no campo das ideias, imaginando, eu não tenho noção do que é aquilo na prática. Uma das coisas que eu mais falo para as mulheres e para as minhas alunas é, vamos treinar. Você só vai ficar boa naquilo que você treina. E o treino é que vai deixar você sabendo assim, tenho dificuldade nisso, meu desafio é esse, eu sou boa naquilo. Você vai se descobrir no fazer. Nunca ninguém vai estar pronto. Você fica pronto no caminho. Você sabe qual que é a melhor ideia que existe, Jaque? É a ideia morta, porque a ideia morta quer dizer que você já foi para ação. Exato. E eu acho muito boa essa analogia que você faz em relação à rede social, porque as pessoas se paralisam por conta da rede social, mas elas esquecem de pensar que a rede social é uma grande mentira. Às vezes, ela com medo de não ser tão boa quanto a blogueira, de não ter aquele ambiente igual a blogueira, sendo que às vezes aquele carro da blogueira é alugado, aquela casa da blogueira é alugada, aquela roupa que ela está usando ali, ela vai ter que tirar e devolver para quem emprestou. Então, gente, a rede social, ela não pode ser algo que segue você da verdade, da realidade. E começar com o que tem é justamente isso. O que você tem aí hoje? Não, eu tenho um vapor de ozônio e a eletroterapia. Vamos para cima. Eu tenho um lavatório. Vamos para cima. Com os farmacológicos você já consegue ter resultado. Diego, então o aparelho não é importante? Não, o aparelho é importante, mas você tem ou não? Se você não tem, vai com o que você tem. Começa a atender pessoas, começa a desenvolver, que você vai ver onde você vai chegar. Diego, eu não tenho ar-condicionado. Beleza, eu tenho certeza que você tem R$100 para comprar um ventilador. Mete o ventilador aí, ó. Vamos deixar esse ambiente aí fresquinho. Então, tudo é desculpa para não realizar. Tudo é desculpa para não fazer. Jaque, ouço muito. O Jones tem um volume muito grande de venda, então vende bastante e aí depois ele volta para conversar com as pessoas.
E aí, muitas delas falam assim, Jones, eu não vou comprar mais não, porque eu não tenho cliente. Como assim eu não tenho cliente? A pessoa está num salão de beleza, passam ali 10, 15, 20 pessoas todos os dias, com caspa, com descamação, com psoríase, com irritação, e ela não fala nada para essa pessoa. O que esse profissional aqui está imaginando? Ele está achando que ele vai estar lá bonitinho na sala dele lá, assistindo TikTok, vendo a Virgínia, e vai bater alguém lá e falar, olha, senhora Jaqueline, eu tenho alopecia androgenética, eu gostaria, por favor, que você me vendesse um combo com 6 sessões e me vendesse também o tratamento continuado, porque eu preciso me tratar em casa. A gente pode começar agora? Então, é uma questão que nunca vai acontecer. E um profissional que tem autorresponsabilidade, que vai para ação, cada cabeça que senta naquela cadeira, cada cabeça, cada couro cabeludo que senta ali, é uma oportunidade de fazer negócio, é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Sim. Você falou algo muito importante, que eu vi isso, porque eu trabalhei muitos anos na área da beleza, e exatamente isso, o profissional senta, tem cliente, não tem, aí fica no celular, né? Primeiro que já vai trabalhar, às vezes, com aquele ânimo, assim, meu Deus do céu, e não faz um post, né, na rede social, que hoje é uma das maiores redes que a gente usa para vender, não fala, o cliente senta ali, né, por exemplo... O maior lugar que a pessoa se abre é num ambiente onde ela vai se cuidar, ela começa a contar da vida, dos problemas. É o momento onde você pega e fala, olha, eu tô percebendo tal coisa, eu tenho tal produto. Ofereça. A pessoa não oferece. Eu via muita essa dificuldade nos profissionais de não conseguir oferecer ou de falar que tinha algum outro tipo de serviço ali no espaço. Então, a pessoa realmente ela espera cair do céu. Né? Literalmente, assim, vou sentar e o meu cliente que tem que vir até mim. Eu sou o mais maravilhoso da vida. Aí você olha lá pro blogueiro, que você tá travado, né? Eu vi alguém falando que tava travado por causa da rede social. E o blogueiro tá todo dia mostrando o que ele tá fazendo, a vida dele, igual você falou. E você tá aí. Não mostra o que você faz, não fala o que você tem e tá com vergonha de aparecer. E ele continua fazendo e continua tendo resultado. Exato. Gente, eu faço um desafio para vocês. Vai lá embaixo no Instagram da Alon e olha os primeiros vídeos que a gente gravou. Eu e o Wesley, junto com o Dr. Marcos aqui, a gente já gravou vídeo de Samsung. A gente já gravou vídeo no iPhone 7. A gente já gravou vídeo de Motorola. E hoje, graças a Deus e também ao nosso trabalho, hoje a gente tem esse estúdio lindo com câmera profissional. Mas naquela época era a única coisa que a gente tinha e ainda assim a gente fazia muito barulho e a partir dali que a gente movimentou o mercado. Então eu não tô falando pra você uma coisa que eu não faço. Eu não tô sendo hipócrita. Tudo que eu tô falando pra você é porque eu vivo na minha vida. E eu sou um homem da ação e eu fico puto quando existem pessoas perto de mim que tá com tiriça, que tá com preguiça, que não faz acontecer, porque a gente só consegue realizar as coisas dentro da ação, Jaque. Sim. É só assim que muda de vida, né? É só assim que faz acontecer. E eu sempre falo uma coisa muito importante, você que tá me ouvindo aí. Às vezes o seu marido, ele não vai te apoiar. Às vezes a sua mãe não vai te apoiar. Às vezes as pessoas vão falar que você é louca até que você gere resultado. E é exatamente isso que é o pulo do gato. Quando você começa a gerar resultado, quando você realmente começa algo e você pegar firme, ficar constante e fazer aquilo, é onde, de fato, você vai olhar para as pessoas e vai falar assim, olha para os meus resultados. Mas as pessoas estão querendo primeiro que alguém pegue na mão e que fala, vem, eu acredito em você. Não, ninguém tem que acreditar em você, não. Você tem que acreditar em você. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que passar o cartão e falar assim, eu vou passar em 10 vezes, eu vou acreditar no meu sonho. Eu vou dar um passo diferente para minha vida mudar. Foi assim que eu mudei a minha história. É assim que eu mudo a minha história até hoje. Eu peguei minhas coisas, vendi todos os móveis, peguei só os cachorros e a roupa e vim para Goiânia. Minha mãe falou, não vai. Meu pai falou, você tá louca. E eu disse, essa é a minha história. E eu vou pagar. Peguei empréstimo. É isso que você faz quando você é adulto. Quando você tem autorresponsabilidade, você quer viver algo diferente. Agora, se eu estivesse esperando meu pai me apoiar, minha mãe me apoiar, eu nunca tinha vindo. Porque eles tinham medo que eu viesse para um lugar onde eu não conhecia nada, nem ninguém. Eles tinham muito medo. Então, eu
fui e fiz e tô aqui fazendo a minha vida acontecer. Então, assim, não espera ninguém te apoiar. E eles não vão fazer por mal. É porque algo que você viu, que criou dentro do seu coração, é você que vai realizar. Mas no dia que estiver pronto, que o resultado estiver lá, eles vão olhar e falar assim, eu entendi agora o que você via e eu não via. E hoje está aqui, famosa, linda, mentora, escritora. Jaque, é impossível eu ter resultado indo para ação, mas se eu não tiver constância. Sim. O que acontece? Muitos profissionais se frustram aqui porque o cara pega um pique emocional, por exemplo, sai de uma live dessa aqui, a gente dá essa ensaboada na cara deles, ele sabe que o que a gente está falando aqui é verdade, ele fica com vergonha e aí dá um pico de adrenalina, sai todo emocionado. Só que aí ele grava só um vídeo e acha que o único vídeo que ele grava é capaz de mudar o resultado profissional de uma vida que ele nunca fez nada. Ele acredita que uma única vez que ele postar é capaz de mudar o jogo. Então, além de eu agir, eu preciso ser constante. É fazer de maneira rotineira. Imaginem se o Silvio Santos tivesse desistido no primeiro programa de televisão, que com certeza foi péssimo. Porque ninguém nasce pronto. Basta ver meus vídeos também. Gente, eu era muito ruim. Não, você foi muito bom. O Prioli era muito ruim. Só que a gente é um ruim dedicado, esforçado, que não para, que estuda, que aprende. Então, acima de tudo, nós precisamos de constância. É fazer as coisas todos os dias. Então, você vai abrir a câmera, fazer um vídeo para falar do seu trabalho. Às vezes, o primeiro post vai dar 3 curtidas. Você, sua mãe e o Jones. Não importa, você vai pro segundo, e aí vai ser você, sua mãe, o Jones, a Grazi e o Wesley. Mas você precisa ser constante. Não se fala em ter resultado em menos de um trabalho de 1, 2 anos. Sim. Tô errado, Jaque? Certíssimo, é exatamente isso. É continuar o processo e fazendo diariamente. Volto pra rede social de novo. A pessoa segue alguém e essa pessoa tem uma rotina. E a pessoa todo dia vai lá pra ver a rotina da pessoa. As mesmas coisas. Olha pra Virgínia, Jaque. Sabe o que a pessoa pensa, Diego, quando ela vai fazer? Ninguém quer que eu fale isso de novo. Eu já falei isso, mas as pessoas estão te seguindo pra ouvir exatamente a mesma coisa mesmo. É a repetição que as pessoas gostam. É aquilo que ela quer ver de novo. Eu, por exemplo, eu sigo uma loja de roupa. Todo dia eles postam praticamente as mesmas roupas. E eu vou lá e todo dia vejo a mesma coisa. Eu gosto da repetição. E curte todo dia, e eu a mesma, curto todo mesma dia. roupinha. Aí imagina alguém que fala assim, mas eu já postei essa roupa essa semana, vou postar de novo. Posta de novo, mas posta vestindo a roupa, posta depois dançando, posta num outro cenário, enfim, mas posta. A gente gosta da repetição. Todas as pessoas que eu sigo, elas postam todo dia caixinha de pergunta, elas postam a rotina dela e eu gosto de ver a rotina dela. Então, a pessoa que tá aí nesse mundo digital precisa postar com constância. E é a mesma coisa mesmo. Sim, Entendeu? até porque é o seu trabalho, né? Exatamente. Porque aí uma pessoa nova entra, né? Um cliente que passou desapercebido hoje, ele tá, tipo assim, um dia diferente, ele viu, mas não enxergou, hoje ele te enxergou. Você falou a mesma coisa semana passada, mas ele perdeu, ele te viu no trânsito, hoje ele parou e te ouviu, aquele dia ele compra. Então tem que repetir mesmo, todo dia bater na tecla. Então, aí agora falou o vendedor, né? Gente, uma coisa que existe nas vendas é a jornada de compra, que é esse momento que o cliente precisa, desde ele identificar o problema até o momento que ele vai decidir fazer negócio com você. E o que a Jaqueline está falando é extremamente real. Quantos de vocês que falaram aqui quando chegaram no comercial? Coloca aqui para mim, ó, por favor. Acho que a Clélia entendeu errado. Prioli era ruim. Hoje ele é o melhor do Brasil. Mas ele era ruim pra caramba. O Prioli, pra vocês terem noção, quando ele entrou na Alon, ele não sabia o que era matriz germinativa. Depois vocês perguntam nele numa mentoria. Ele vai confirmar. Mas isso é ruim? Não. Isso só mostra o homem maravilhoso que ele é, porque ele é capaz de estudar e se transformar no maior terapeuta capilar do Brasil. E é isso que eu espero pra vocês. Então, quando a gente fala de jornada de compra, as pessoas precisam de um tempo pra identificar a oportunidade e decidir fazer negócio. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês que chegaram aqui na Alon e falaram assim, gente, tô namorando vocês há 6 meses,
Muitos, Jaqueline, muitos. Olha, tô namorando a Alan há 1 ano, tô namorando a Alan há 2 anos. Nossa, faz tempo que eu acompanhei o trabalho de vocês e hoje eu decidi comprar. Se a gente não fosse constante, Jaque, se a primeiro vendaval que viesse, se a primeira dificuldade que viesse, se o primeiro desafio que viesse a gente desistisse da nossa ideia, nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo. Então, qual que é o grande problema dessa geração? Né, Gabriel? Que ela quer colher os frutos de algo que ela nunca plantou. Gente, existe o processo natural da vida. Não se nasce um pé de manga, não se nasce um pé de abacate. Aquilo ali é uma semente que precisa de um processo e esse processo vai dar uma grande árvore e a partir daí vai nascer um fruto. Então vocês conseguem perceber essa caminhada e essa caminhada é a constância, né, Jaqueline? Sim. E é esperar, né? A pessoa também hoje quer tudo pronto. Todo mundo quer resultado de miojo, né? 3 minutos, eu fiz e já tenho o resultado. Não. Você vai, a diferença de fazer um miojo e plantar, esperar a árvore crescer e germinar é bem diferente, né? Então, tem que fazer, tem que ir pra ação. Mas também tem a paciência de esperar e o resultado vem. E quando ele vem, é bom demais. E assim, a gente tem que tomar cuidado porque nós somos a geração do iFood, né, Jaque? Então a gente clica num botão e a comida aparece na nossa frente. Eu que sou mais velho, tô com meus 37 anos, eu sou da época que a gente assistia na Globo um filme e você tinha que esperar ir pro intervalo e voltar para você saber o nome do filme. E hoje, nessa velocidade das informações, as pessoas elas esperam que tudo aconteça muito rápido e abrem a mão da constância. Então aqui fica um alerta para quem está a gente ouvindo. Só é possível ter resultado mediante de você fazer sempre todas as coisas, identificar os erros de maneira rápida, corrigir e continuar caminhando. Afinal, Jaque, a vida ela não é um sprint, né? Ela é uma corrida de maratona. Sim. E a gente falando de ação, a ação, ela é assim, você vai com medo mesmo, você vai com o que você tem e você não espera sentir. A ação, ela é algo muito mais racional do que emocional, porque, você nunca vai sentir. Você tem que tomar ação e fazer, e no meio do caminho você resolve que você vai sentir. Perfeito. Porque senão você vai ficar sempre com medo, sempre preso, sempre com medo do desconhecido, ou de dar o próximo passo. Eu costumo dizer, Jaque, que quem é empreendedor, gente, quem é empreendedor é mais ou menos assim. Você tá dirigindo um carro a 150 km por hora, tá chovendo pra caramba e o seu para-brisa tá ali com o limpador estragado. Você não tá vendo um palmo na sua frente. Mas existe uma convicção tão forte, mas tão forte, que você sabe que vai dar certo. Aliás, eu costumo dizer aqui também para os nossos colaboradores que eu acredito muito já que todas as oportunidades elas aparecem para quem está em movimento. Então, sempre que a gente passou por alguma coisa, essa solução ela aparecia, porque as coisas sempre se apresentam, a solução sempre se apresenta. Por exemplo, a Alan. No começo da Alan, a gente tinha muita dificuldade, porque o mercado não existia. E aí, a partir daí, o que a gente faz? Somos obrigados a ser forte no digital. Olha, por não ter mercado, eu fui obrigado a ser forte no digital. Por não ser obrigado, por não ter mercado, eu fui obrigado a escrever livro. Depois, pela dificuldade dos profissionais não entenderem, eu fui obrigado a criar um sistema educacional. Por ter um sistema educacional, eu fui obrigado a correr atrás de uma certificação do MEC. Olha o tanto de coisa boa que aconteceu justamente porque apareceu ali para mim uma barreira, uma dificuldade. E assim como aconteceu na trajetória da Alan, eu tenho certeza que na trajetória deles acontecem dificuldades todos os dias, só que decide dele o que ele vai fazer com isso aí. Se ele vai entrar no papel da vítima ou vai pegar aquilo ali e transformar em uma forma de ganhar mais dinheiro. É importante a gente falar, Wesley, porque assim, hoje em dia, o que mais tem é empreendedor de palco, né, Wesley? O que mais tem é gente que não realizou porra nenhuma, que quer abrir uma câmera e quer falar pra você como você quer viver sua vida. E isso não faz sentido. Quando o Wesley traz pra gente contar a nossa história, é porque realmente a gente viveu cada coisa que a gente fala aqui pra vocês. O Wesley tinha acabado de quebrar, né? Ele teve um prejuízo de mais de 7 milhões. A única coisa que restava era uma ideia. Era a possibilidade de corrigir um problema no mercado, que eram homens que iam à barbearia e sofriam com queda capilar. Essa era a ideia.
E nesse momento existiu um mercado, que é o que eu sempre falo para vocês. 70% da população brasileira com queda capilar, 42 milhões de brasileiros com alopecia androgenética, 15% com dermatite. E em 2030, 70% da população vai sofrer com algum tipo de queda. Então nós tínhamos ideia e nós sabíamos para onde o mercado ia. Qual que era o problema? Dinheiro. Porque eu já tinha outros negócios, eu já tinha estabelecido a minha vida, só que eu não tinha dinheiro sobrando, não tinha grana sobrado. O dinheiro que eu tinha estava parado e ele tinha acabado de quebrar. A única solução que nós tínhamos naquela época foi um financiamento via BNDES que liberaram para uma outra empresa que eu tinha exatamente 30 mil reais. E eles liberaram esse dinheiro justamente por conta da pandemia. Então a gente pega esses 30 mil reais e olha para a ideia. A ideia era gigante. A ideia era e é muito maior do que eu e ele. Só que nós decidimos começar mesmo num cenário improvável. Quando a gente olha para essa grana, o que dá para fazer? Nada. Não dá para fazer nada. Justamente porque a gente decidiu ir para um mundo totalmente diferente. O normal seria, vamos fazer um produto para o fio. Os loucos falaram, não, vamos fazer um produto para o couro cabeludo. Gente, o nosso produto era tão inovador, até o Júnior Nova estava aqui agora mais cedo. Nós fomos lá em Brasília presentear o Júnior com o nosso produto. Ele achou a gente tão louco, mas tão louco, que ele pegou o nosso produto e deu para um barbeiro. Falou, experimenta aí. Por quê? Porque não acreditava. E é normal não acreditar. Quem que vai falar em couro cabeludo naquela época? Só se fosse muito delinquente, muito louco. Mas as pessoas, elas não conseguiam enxergar e tá tudo bem. Quem que tinha que enxergar? Eu e o Wesley. Foi assim que a gente fez. O que esses 30 mil reais dava, gente? Dava o maior ouro que a gente precisava, que era comprovar que a nossa ideia tinha sustentabilidade no mundo real. Então a gente pega 30 mil e paga o IPCLIN, que é o maior instituto de pesquisa da América Latina, onde ele vem e traz, olha, o Blend Active tem 93% de resultado no teste de tração. A cada 10 pessoas que usaram o produto de vocês, gente, 9 disseram que comprariam. Isso aí foi um gás pra gente fazer. A gente foi atrás de fornecedor, pelo relacionamento que o Wesley tinha. Então, matéria-prima a gente conseguiu pagar parcelado. E aí, a partir daí, acontece o que aconteceu, que é enfrentar uma pandemia sem envenenada, mas a partir daí, ser a maior empresa do mercado com presença digital. Nenhum dos nossos concorrentes tem presença digital como nós temos. Nenhum dos nossos concorrentes tem uma linguagem como a nossa. Nenhum deles consegue entregar educação como a gente. Nenhuma marca dessas tem um vínculo tão forte com o profissional. Hoje nós estamos aqui com 70 pessoas no YouTube ao vivo. Vai lá no Instagram, gente famosa com 20, 30 pessoas unhando as gatas. Por quê? Porque nós temos a capacidade de engajar o nosso público, porque a gente trabalha com a verdade. Então, e são outros feitos. Mac, plataforma digital, aplicativo na palma da mão, tudo isso que a gente conseguiu mediante trabalho e esforço. Então, quando eu falo para vocês, gente, que o poder está na ação, não é da boca para fora. É justamente porque a gente viveu isso que a gente está falando e é esse sucesso profissional que eu desejo para cada um de vocês. Jaque, esse é o poder da ação. Sim. E a ação, ela é poderosíssima e é a ação que realmente faz a gente mudar de vida, mudar de mentalidade, mudar de tudo, né? Sim. E quando a gente olha para mim e para o Wesley, e quando a gente olha para você, e eu tenho certeza, quando a gente olha para todo mundo que está aqui, o que a gente queria naquela época? O que faz uma pessoa abdicar de um salário de 24 mil reais por um sonho? A liberdade financeira. Porque quando eu olho para uma pessoa, para um momento que eu vou ter que vender horas por dinheiro, por exemplo, você iria ganhar 24 mil reais, mas você teria que vender 8 horas do seu dia todos os dias. E o que a gente quer? Liberdade financeira. Se dinheiro não fosse número, com quem que você ia almoçar amanhã, Jaque? Se dinheiro fosse limitado. Sim. Onde você iria almoçar? Onde você levaria essa pessoa? Então é para isso que o dinheiro serve. Não existe glamour de um parente seu ficar doente, você tem que levar ele num postinho. Não existe glamour de você ter que comprar um remédio e ficar pedindo para parente, fazendo rifa.
Não existe glamour de você andar com o carro com o retrovisor quebrado. Não existe glamour de você não ter dinheiro para pagar uma lavagem de seu carro. Não existe glamour de você não ter dinheiro para viajar e falar que viagem não é importante. Porque o que a gente quer no fundo, é liberdade financeira, porque liberdade financeira é segurança para você e para quem você ama. Concorda? Totalmente. É por isso também que durante todo esse processo eu sempre quis essa liberdade, né? Por isso eu também quis empreender, quis fazer diferente, quis aprender. E hoje eu falo para você uma coisa assim muito interessante. Eu formei, olha que legal, formei numa universidade, tenho um diploma, etc. Mas hoje, se eu chegar em qualquer outro país, a depender, o meu diploma não vale. Mas se eu chegar em qualquer lugar do mundo, eu ganho dinheiro fazendo unha. Sim. Porque é uma profissão, né? Eu ganho dinheiro fazendo cabelo. Em qualquer lugar do mundo eu ganho dinheiro fazendo unha e cabelo, que é o que eu aprendi, né? Lá desde os 13 anos. Porque uma malinha, um secador, uma malinha como eu fazia antes, que eu ia na casa das clientes, eu ganho dinheiro. Isso também é liberdade financeira, porque tá aqui, ó, naquilo que eu aprendi, para onde eu posso carregar isso. Então, isso é muito, muito bom mesmo. E conhecimento não ocupa espaço, né? De jeito nenhum. E aí, a gente falou que nós traríamos um livro para eles conhecerem, às vezes até um livro que eles já conhecem, que é o Pai Rico e Pai Pobre. É um livro justamente sobre inteligência financeira, é um livro onde a gente aprende a ficar rico. Diego, tem como aprender a ficar rico? Tem. Esse livro aqui te ensina a ficar rico. Quem aqui já conhecia esse livro? Coloca para mim, por gentileza. Você já leu, né, Jaqueline? Já. Esse livro, ele é de um autor americano, é o Robert Kiyosaki. E ele, esse cara, ele tem dois pais na vida dele. Ele tem o pai rico e o pai pobre. O pai pobre dele, gente, é o pai genético, é o pai dele mesmo, é o pai de criação. E o pai rico dele? O pai rico dele era o pai de um grande amigo, mas que ele tinha convivência. E nesse livro, como a gente fala de crenças, aqui agora vai casar muito bem. Porque o pai pobre dele, Jaque, era um cara que falava para ele, olha meu filho, estude muito para passar em uma boa faculdade e poder trabalhar em uma boa empresa. E o que o pai rico falava, que era o pai do amigo? Se dedique aos estudos para comprar e gerir suas próprias empresas. E aí quando ele olha, o pai rico, que não tinha estudo, que não tinha nada de diferente, era o homem mais rico da Flórida. E o pai dele, que tinha muito estudo, mas não tinha ação, morreu em plena dificuldade. Ele, inclusive, teve que custear o velório. Dentro disso, eu acho muito importante, Diego, porque, por exemplo, as pessoas, na maioria das vezes, elas tiveram esse pai, o pai pobre, né? Sim. O pai mesmo genético. Mas, por exemplo, eu hoje, vocês aqui, se levantam como um pai rico, né? Nós somos a referência de dizer assim, olha, tem uma outra forma de fazer. Existe um outro mundo, né? Existe um outro mundo. Então, a gente também entra como mães e pais nessa geração ensinando coisas diferentes do que os nossos pais nos ensinaram. E um legal desse livro, quando eu falo para vocês sobre riqueza, que às vezes ele traz conceitos básicos, gente. Por isso que eu gostaria muito que vocês lessem. Sobre ativo e passivo. Parece que é uma coisa muito simples, mas não é todo mundo que entende muito bem, sabe, Jaqueline? O que é ativo e o que é passivo? Gente, vocês sabem o que é ativo e o que é passivo? E quando a gente traz para a inteligência financeira, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. E passivo, Gabriel, é tudo aquilo que me tira dinheiro do bolso. Por exemplo, quando eu falo de um automóvel, é um ativo ou um passivo, Gabi? É um passivo. Por quê? Porque quando eu invisto num automóvel, a partir dali eu vou ter que gastar com IPVA, eu vou gastar com seguro, eu vou ter que colocar gasolina, combustível, etc. É um passivo. E uma empresa, ela é um ativo ou um passivo quando ela me dá dividendos? Então, o princípio do ativo é o dinheiro trabalhar para te trazer mais dinheiro. Então, o que eu preciso acumular? Ativos e não passivos. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro terá trabalhando por mim. Fica claro, Jaque? Sim, totalmente. E aí, nesse livro, ele traz um quadrante muito interessante. Consegue compartilhar, Wesley?
Tá compartilhado? Ele traz um quadrante que eu gostaria que eles conhecessem, Jack. Existe esse quadrante de cá, que ele coloca que pessoas que são empregados e pessoas que são autônomos, eles nunca vão ficar ricos. Vocês concordam? Não, Diego, eu não concordo porque eu conheço alguém que é empregado e o cara tem muito dinheiro. Exatamente. Porque essa pessoa, ela não tá só no quadrante de empregado, ela tá no quadrante de empregado e de investidor. Ela acumula empregado, mas ela também é investidora. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem um bom salário e aí ela vai comprar imóveis, aí ela vai fazer investimento em ações, ela vai comprar alguma coisa para ela vender, ou seja, ela é a pessoa que tem a capacidade de fazer o dinheiro trabalhar por ela. Então, o empregado e o autônomo, eles têm muita dificuldade para ficar rico. Por quê? Porque eles trocam o tempo deles por dinheiro. O dono de negócio, o investidor, geralmente ele fica rico. Por quê? Porque a riqueza está na escalabilidade. Quando eu sou um dono de negócio e eu tenho uma rede de farmácias, por exemplo, quando chega o final do dia, eu tenho 1.000 horas trabalhadas, 5.000 horas trabalhadas, 10.000 horas trabalhadas e a riqueza está aí. E o investidor, ele tem justamente essa capacidade de fazer o dinheiro trabalhar por ele. É essa pessoa que investe e ela sabe que o retorno volta, porque esse é o princípio do investimento. O investimento é que eu coloco 100 e volta 50. Eu coloco 50, volta 70. Então, quando eu quero trabalhar nos ativos, eu falo de investimento. É isso, Jaque? Sim. E quando a gente fala em trabalhar para a gente mesmo, quando a gente fala de fazer o dinheiro da gente trabalhar pela gente, hoje nós estamos de frente de profissionais que têm essa grande oportunidade de fazer o dinheiro trabalhar por eles. Por quê? Qual que é a grande dificuldade que eu vejo do profissional que está aqui hoje? Ele até hoje, Jaqueline, tem vergonha de vender. Ele tem uma grande oportunidade de investir um dinheiro, investir ali 3, 5 mil reais e pegar de volta 10, 15, mas essas crenças limitantes façam com que ele tenha vergonha de vender, que ele tenha vergonha de oferecer, de mostrar para as pessoas, o que impede ele de ficar rico. Exatamente. E quando eu falo para vocês, eu tô vendo, a gente percebe que existe uma grande oportunidade na clínica de vocês. Porque quando eu olho para um negócio que é escalável, o que é escalabilidade? É que eu não preciso aumentar o meu tamanho para ganhar mais grana. Então, todos eles aqui, eles já têm uma clínica e ali passam pessoas todos os dias. Então, ele não precisa contratar mais um vendedor, ele não precisa pagar um outro aluguel, ele não precisa pagar nenhuma outra despesa, porque com o espaço que ele já tem, ele já consegue comercializar aqueles produtos e fazer muita grana. Ele já consegue, com aquela comercialização, ter mais um ativo. Então, se a prestação de serviço é um ativo, a comercialização é um outro ativo e é aí que a gente faz riqueza. Você é vendedora, Jaque? Eu sou vendedora. E qual que é a dica que você dá para essas pessoas aqui que até hoje acreditam que a venda não é para elas, que elas não conseguem vender e que vender é muito difícil? Vender não é difícil. Né? Na verdade, você aprendeu lá atrás que vendedor era chato. Ou, sabe o que a gente sempre ouvia? Era assim, sabe, a pessoa não deu certo na vida, né, entre aspas aqui, não estava conseguindo nada. A primeira coisa que a pessoa falava assim, vai ser vendedor, como se isso fosse ruim. Então, você às vezes aprendeu que vender é ruim, que quando você vende você é chato, quando você oferece algo, você está sendo chato com a pessoa. Essa sensação de que vender é ruim é que faz você não querer vender. Mas aí, qual é o ponto de virada? Que aí a gente sai da mentalidade da moça pobre para uma mentalidade de prosperidade. Você é a solução para o problema de alguém. Quando você oferece o seu produto, né, para a pessoa que está com problema ali no cabelo, que está sofrendo, que está com a autoestima arrasada, que está assim, realmente passando por um momento, uma crise na vida, e você diz assim, eu tenho uma solução para o seu problema, eu quero ajudar a resolver um problema pontual na sua vida, que vai te ajudar muito. Aí você
Tira essa crença de que você está tentando empurrar algo em alguém. Você está sendo a solução. É o que eu sempre falo. Todos os dias você tem que levantar e entender que você está sendo a solução para a vida de alguém. Esse é o ponto de virada. E eu acho legal porque, assim, primeira coisa, se você não acredita no produto que você vende, na empresa que você está vendendo, em você não tem que vender mesmo, não. Porque é muito ruim eu vender em algo que eu não acredito. Exato. Mas se você acredita do fundo da sua alma, você tem que vender, porque é o que a Jaqueline trouxe. Na verdade, você está ajudando uma pessoa com aquela venda. Imagine comigo se você tivesse uma Ferrari para dar para alguém. Você teria vergonha de oferecer a Ferrari, Jaqueline? Jamais. Se você tem algo bom, você não tem vergonha de oferecer. Olha, vem cá que eu vou te dar uma Ferrari. Então, se você acredita no que faz, se você acredita no produto, na empresa, é sua obrigação ajudar essas pessoas. E eu amo quando eu vejo um depoimento desse aqui, ó, da Leila. Primeira compra minha foi um empréstimo que eu fiz. Hoje eu pago no Pix, investi com empréstimo, paguei o empréstimo e agora tem estoque de dinheiro na conta. Aí logo embaixo tem a Nayara, e aí a história da Nayara é conhecida. A Nayara entrou na Alon, ô Jaque, fazendo empréstimo com a agiota. Não tem medo de morrer, sabe? Foi lá, pegou dinheiro com a agiota e hoje tá no top 3 de clientes da Alon, né, ô Jones? Então, a pessoa que entende o que é investimento realmente, ô Jaqueline, porque assim, o que eu tenho que entender? O que é despesa, gente? Despesa é quando está saindo dinheiro do meu bolso. Despesa é prejuízo. O princípio do investimento é, se eu comprar 5 mil reais de produtos, por quanto que eu vou comercializar? Vamos fazer uma conta fácil? 10 mil reais? Vou dobrar o capital? Esse é o princípio do investimento. Então, se eu vou colocar 5 e vou ganhar 10, faz sentido sim eu pegar um dinheiro emprestado. Porque antes de vencer a primeira parcela, eu já comecei a comercializar aquele produto, eu já fiz grana e estou ganhando. E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Para de ser o seu único ativo. A maioria das pessoas aqui são o próprio ativo. Você que está aí hoje, você não pode nem adoecer. Se você pegar uma gripe, sua clínica fecha. Se você cair de moto, sua clínica fecha. Se você pegar alguma doença, você fica sem comer. Por quê? Porque você é o único ativo que existe. Então o que eu quero abrir a sua mente? Você precisa ter mais de um ativo. Você tem que ter uma cesta, várias cestas para colocar os ovos. E a comercialização do produto é algo muito simples, porque você já tem o cliente, você já tem a empresa, você já tem a estrutura e às vezes esse medo bobo faz com que você não tenha mais uma fonte de renda. Exatamente. Então, quando a gente traz a Jaqueline aqui hoje, é justamente pensando em tirar de você essa mulher empreendedora. Porque o empreendedor é acima de tudo, alguém que tem essa capacidade de transformar. Enquanto o empresário é aquela pessoa que coloca o dinheiro apenas, o empreendedor ela tem essa capacidade de transformar, que é tirar leite de pedra, é pegar 30 mil reais e criar uma empresa que faz milhões. Então, acima de tudo, a gente vem nessa noite para trazer essa energia e tirar de você essa mulher empreendedora que existe mesmo. Essa mulher que conta historinha até hoje, essa mulher que fica se sabotando, essa mulher que se faz de vítima e abre essa mente para ser uma pessoa que faz, que realiza e que decide ter mais uma fonte de renda, Jaqueline. Exatamente, é ir para ação, é mudar a mente, né, da moça pobre para uma mente de prosperidade, para uma mente que faz acontecer. Não ter medo de arriscar, né? Não ter medo de fazer o próximo passo, né? Eu acho que hoje o que a gente vem incentivar é a pessoa dar o próximo passo, né? Para a vida, para os negócios, para ela, né? Sim. É esse próximo passo que vai dar a ela uma viagem melhor, que vai dar aquele sonho com a família, que vai dar a ela várias outras possibilidades, igual você falou. De repente adoeceu, não tem como ir lá, né? Está fazendo o trabalho, mas tem como fazer outras formas, ainda ter dinheiro, não ficar desesperado, né? Então, é realmente despertar o próximo passo, acho que o próximo nível de vida, né? Porque se a pessoa ela não está conformada, né? Se ela está conformada, na verdade, com o que ela está vivendo hoje, ela deixou de viver. Exato. E eu acho muito bonito quando, às vezes, a gente conversa com algum cliente e fala assim pra gente, Diego, hoje eu pago todo o meu custo operacional com a venda de dermocosmético. Porque é um outro ativo que ela pega ali para pagar água, para pagar luz, para pagar energia, pagar algum outro colaborador e o dinheiro sobra todo para ele.
andando com o Wesley, uma vez a gente encontrou alguém que chegou nele e agradeceu. Ele não conhecia a pessoa. Ele falou, não, eu tenho que te agradecer. E ele fala, por quê? Aí o cara falou assim, não, porque eu conheci a Europa por conta de você. Porque um dia você fez eu entender, esse barbeiro, você fez entender que nenhum cliente poderia sair da minha cadeira sem levar uma pomada e um balme para a barba e um óleo. E a partir do dia que eu entendi isso, eu comecei a comercializar produto, eu juntei dinheiro em casa, numa caixinha, eu consegui 20 mil reais e eu levei minha mulher para a Europa. Então, uma coisa simples, uma mudada de chave, às vezes é o dinheiro que essa pessoa não tem para fazer uma viagem que ela tanto deseja, para ela trocar de carro, para ela fazer algum agrado para o marido, agrado para o filho. Coisa simples, a oportunidade está na mão, mas às vezes a pessoa não consegue enxergar o óbvio, Jaque. Não consegue. Na verdade, até enxerga. Mas aí, quando é para agir, vem as crenças, né? Não vou conseguir, não vou dar conta, isso não é pra mim. Eu lembro que quando eu quis dar os próximos passos, eu não tinha dinheiro também, não. Amiga, pelo amor de Deus, eu tenho que mudar minha vida. Passa o cartão pra mim 10 vezes aí que eu vou pagar. E eu ia lá e fazia, porque aí quando é do cartão dos outros, né, a responsabilidade é bem maior. Mas aí te inspira até quando você olhar e não quiser fazer, falar, tenho que fazer, que eu tenho um compromisso. E eu fiz, assim, vários movimentos e as pessoas me ajudaram quando foi preciso. Teve a coragem de fazer. Às vezes é assim mesmo. E você que é psicóloga, essa técnica do compromisso público ela é muito pesada, né? Muito. Então, se você tá aí se procrastinando, se você enxergou, mas não consegue, faz um compromisso público. Chega no maridão e fala assim, maridão, a partir de hoje eu vou ser essa mulher. Ou chega nos colaboradores e fala assim, olha, a partir de hoje eu vou ser essa mulher. Por quê? Porque essa vergonha de não cumprir o que você falou, porque a gente, de maneira inconsciente, a gente quer ser coerente, a gente sente a necessidade de ser coerente, isso vai te forçar a ir pro próximo nível. Então, exatamente, ancorar um compromisso público é legal, né, Jaqueline? Maravilhoso. Quando a gente fala de ativo e a gente fala de empreendedorismo, a gente até escolheu, né, mulher empreendedora. Porque se a gente olha, Jaqueline, a mulher ela tem muitas facetas. Temos a mulher, né, que é a faceta de mãe, tem a mulher que é a faceta de cuidadora, a faceta de professora, mas nós decidimos falar aqui hoje com a mulher que tem a faceta de empreendedora. Que é essa mulher que, apesar de ser altamente feminina, de cuidar do lar, igual a Margaret Thatcher, né? Nossa ministra da Inglaterra, mão de ferro, que era a mulher mais poderosa da Inglaterra, mais cozinhava para o marido. Essa mulher realmente que quer fazer diferença no mundo. Essa mulher que tem capacidade de fazer grana. E é essa mulher que a gente quer desafiar aqui hoje. Nós criamos uma proposta diferente. Uma proposta dentro da criação de um ativo. Expliquei para eles que a riqueza está na escalabilidade. Ou seja, eu preciso ter o meu dinheiro trabalhando por mim. Expliquei para eles o princípio do investimento. O que é investimento? Que é diferente de despesa. Enquanto despesa eu levo prejuízo, no investimento eu coloco X e nasce X mais Y. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse bate-papo com a doutora Jaqueline te gerou muitos insights. Eu tenho certeza que você está energizado, você está com muita vontade de fazer diferente amanhã, você já quer colocar em prática algumas coisas que você aprendeu e está nas suas mãos. Eu costumo dizer que é impossível a gente desver algo. Então, são informações que chegaram até você, você não tinha nenhuma culpa de fazer o que você fazia. Só que agora você tem uma responsabilidade, porque você não é mais ignorante em relação a um monte de coisas. Você já enxergou a possibilidade de fazer diferente, de ter um futuro diferente, de criar o seu próprio destino. E aí existem duas condições, ou você continua fazendo o que já faz, ou você decide ser uma pessoa diferente. Das duas maneiras vai doer bastante. Ou vai ser para realizar, ou vai ser para se frustrar por não conseguir dar um passo. E aí você decide qual que é a dor que você vai levar para a sua vida. Então fica aqui o meu agradecimento, esses 2 presentes para você, tanto do Kit Empreendedora, como esse super curso com a Jaqueline. Um curso dentro da psicologia, onde ela traz artigos científicos, onde ela traz técnicas que ela usa no dia a dia, e eu posso garantir, você não vai sair desse curso dela igual, você vai sair diferente, muito mais empoderada.
e inclusive pronta para fazer mais grana. Jaqueline, muito obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite, agradeço por esse dia especial da mulher, agradeço vocês mulheres que ficaram aí me ouvindo e todas que vão receber esse presente aí, espero que vocês amem o curso e ponham muito em prática e saiam de lá de Síndrome da Moça Pobre é uma mulher sempre preparada. Jaque, quem quiser olhar o seu Instagram para te acompanhar, ver o seu trabalho, deixa aí para elas. É @a_Jaqueline_Aguiar. Perfeito. Aí se você tiver alguma curiosidade sobre o trabalho da Jaqueline, ali tem muita coisa que ela faz, tem muito conteúdo. É uma forma de você ficar mais íntima, às vezes até para você mandar um direct lá, alguma dúvida que você tenha, às vezes alguma coisa que você teve vergonha de confidenciar aqui, Sim. Manda lá no inbox dela, troca uma ideia, que você pode ter certeza que você vai ser uma mulher melhor, porque também ela é uma mulher que sofreu, mas um dia entendeu, e depois que entendeu, nunca mais foi a mesma pessoa. Sim. Perfeito? Então, obrigado a todo mundo, obrigado time. Não vou falar o nome de todo mundo, porque tem uma equipe muito grande aqui, mas eu gostaria de agradecer do fundo da minha alma cada um de vocês. Muito obrigado você mulher que está aí. Parabéns pelo seu dia, vocês são extraordinárias. Se não fosse a mulher, a terapia capilar não estaria onde está, porque é só a mulher que tem essa capacidade de acolher e de ajudar. Então, parabéns para você. Se a Laurinha estiver aí até agora, parabéns, Laurinha, parabéns, Maria Luísa, parabéns, minha mulher, parabéns, minha mãe, parabéns todo mundo. Um grande abraço, Jaque, e tamo junto até a última flecha.